Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque, a paz a todos. Hoje estamos no nosso quarto dia de exposição do livro de 2 Reis e hoje meditaremos nos capítulos 11, 12, 13 e 14. No capítulo 11, do verso 1 ao verso 21, nós temos aqui narrado duas tramas, uma trama maligna e uma benigna. A primeira trama é feita por Atalia. Atalia ela era filha de Acabe e Jezabel e ela era mãe de Acasias. Acasias é o rei de Judá que foi morto por Jeú no último capítulo. Então ela soube que Acasias tinha sido morto por Jeú e ela rapidamente começou a matar todos da família real. Lembrando que no reinado de Judá, no reino do sul, havia uma promessa de Deus a Davi que a linhagem, que os descendentes dele nunca sairiam do trono. Então agora nós vemos uma mulher profana, que era adoradora de Baal, que estava tentando acabar com a família real, que era descendente de Davi. Se não fosse por Jeoseba, que era filha do rei Jorão, ela era irmã de Acasias, e ela era casada com o sumo sacerdote Joiada. Quando ela viu o que Atalia estava fazendo, tentando matar todos da família real, ela pegou Joás, que tinha por volta de 1 ano de idade, e correu e escondeu ele no templo para que fosse poupada a vida de Joás. E ele ficou escondido por 6 anos, e neste tempo Atalia reinou sobre a nação de Judá. E no 7º ano, o sumo sacerdote Joiada mandou chamar ali os capitães da guarda e fizeram com que eles jurassem e apresentou a eles o príncipe. O sumo sacerdote Joiada estava fazendo agora a trama do bem e o risco era grande, porque se aquela guarda não concordasse com ele, eles poderiam matar Joás e a esperança que tinha ali, o único sobrevivente da descendência de Davi, poderia ser morto. Então foi um momento difícil para o sumo sacerdote Joiada e ele conseguiu que os guardas, os capitães ali estivessem com ele. Então ele fez um acordo com eles assim, no sábado, quando eles fossem deixar a guarda do palácio, fazer a troca da guarda, aqueles que saíssem do serviço era para ir ao templo, para que agora fizesse a guarda do príncipe, porque eles iriam apresentar o príncipe como rei de Judá. E ele tinha, lembrando que Joás estava com 7 anos de idade, então ele foi coroado rei aos 7 anos. Então, quando ele chamou os guardas, falou: vocês precisam proteger, se alguém tentar chegar perto dele, vocês precisam eliminar essa pessoa, porque é muito importante proteger a vida de Joás. E quando eles fazem ali a cerimônia, colocam a coroa sobre Joás, ele entrega o livro da lei ali, uma cópia da aliança de Deus para Joás, as pessoas aplaudiram e começavam a clamar: viva o rei! Você vai ver isso no versículo 12. Então Atalia, quando ela ouviu aquela gritaria, ela correu para dar uma olhada no que estava acontecendo e ficou muito surpresa ao ver o rei de pé ao lado da coluna. E quando ela viu isso, ela rasgou as suas roupas e gritou: olha, traição, traição. Lembrando que traição foi o que Atalia fez, matando todos os descendentes. E lembrando que os descendentes eram todos netos dela. Matou então seus próprios netos para que não houvesse sucessor ao trono. E agora que estava tendo um contragolpe para corrigir aquele erro, ela começa a gritar: traição, traição. Então o sacerdote Joiada, o sumo sacerdote Joiada, falou que os oficiais deveriam pegá-la e levarem para fora, porque eles não poderiam matá-la ali dentro do templo. E se alguém tentasse seguir, era para ser morto também, porque alguém poderia tentar proteger a vida de Atalia. Eles levaram ela ali até a parte de fora ali do palácio e ali a mataram. Então Joiada fez uma aliança entre o Eterno, o rei e o povo, para que fosse um só povo do Eterno, e também fez uma aliança entre o rei e o povo. E após isso o povo entrou no templo de Baal, destruiu tudo. Esse templo foi construído por Atalia, derrubaram os altares, os ídolos, e dentro do templo estava o sacerdote de Baal chamado Matã, e ele foi também executado naquele dia.
O capítulo 12 inicia dizendo que Joiada foi um excelente rei. Ele fez o que era reto perante ao Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Porém, ele não eliminou os altares que tinha ao Deus da fertilidade. E o povo continuava oferecendo sacrifícios e incenso nesses altares. Ainda no capítulo 12, do verso 4 ao verso 16, nós temos um outro relato. Dando uma olhada lá em 2 Crônicas, capítulo 24, verso 7, que diz assim: de fato, Atalia, aquela mulher ímpia, e os seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado os seus objetos sagrados para cultuar aos Balaíns. Então, devido a essas depredações, a esses estragos no templo, ele necessitava de uma reforma, de alguns reparos. Então, Joás fala para o sacerdote pegar o dinheiro que era trazido das ofertas no templo, ofertas obrigatórias e as voluntárias, e para que eles fizessem um registro desses valores para que fosse usado no reparo do templo. Mas no verso 6 diz que já era o 23º ano do reinado de Joás e o sacerdote não tinha iniciado ainda esses reparos, e o rei o questiona por isso. Aqui não relata o porquê que eles não começaram esse reparo, mas o fato de ter passado um tempo ali, 6 anos, sendo governado por Atalia, uma adoradora de Baal, e uma confusão espiritual que estava ali em Judá, pode ter havido um desânimo, um distanciamento das pessoas em ofertarem, trazer suas ofertas ao templo, ou o que traziam era pouco para cuidar dos sacerdotes, dos levitas, como dizia a lei. Então, o que sabemos é que não foi feito esta reforma. Então o rei falou: olha, agora, já que vocês não fizeram, vocês não ficarão mais com as ofertas, que era trazida e ficava com eles para essas despesas conforme a lei. Então o rei falou: agora vocês vão pegar essa oferta. Joiada fez como fosse um cofre, uma urna, furou em cima. Então toda oferta que for trazida aqui, vocês vão depositar nessa urna, e toda vez que encher, nós vamos fazer a contagem para custear a reforma. Somente as ofertas de reparação e perdão não eram destinadas à manutenção nem à reforma do templo. Elas ficavam com os sacerdotes. Você vai ver lá no verso 16. Então esse dinheiro era entregue às pessoas que faziam a reforma. E no verso 15 diz assim: também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Nós vemos que haviam homens fiéis em Judá ao ponto de não precisar haver prestação de contas devido à sua fidelidade. E para finalizar o capítulo 12, nós temos aqui do verso 17 até o verso 21, falando sobre Azael, que era o rei da Síria. Ele combateu a cidade de Gate e conquistou essa cidade de Gate. Ora Judá tomava conta dela, ora não. Em toda a história houve essa mudança de quem a dominava. E então Azael atacou, a dominou, e ele agora estava indo para uma incursão contra Judá, atacar ali Jerusalém. Então Joás reuniu ali alguns tesouros, que havia alguns objetos consagrados que foram dedicados por Josafá, Jeorão, Acasias, que todos foram reis de Judá. Ele juntou e mandou para Azael, a fim de apaziguar o coração de Azael ali, para que ele não atacasse Jerusalém. Ele conseguiu temporariamente que Azael abandonasse aquela incursão contra Jerusalém. Agora aqui no livro de Reis não fala, aqui diz que houve uma conspiração contra Joás e ele foi morto e foi enterrado no túmulo da família ali na cidade de Davi. Porém, quando você vai lá para Crônicas, 2 Crônicas 24, você vai ver que bem no final ele começou a andar longe dos caminhos do Senhor, e o filho de Joiada, que foi o sumo sacerdote que cuidou dele os 6 anos para que Atalia não o encontrasse, que empossou ele como rei, que ajudou ele aconselhando em todo o tempo, ele havia morrido, e o seu filho
profetizou contra o que eles estavam fazendo, adorando outros deuses, oferecendo sacrifício a outros deuses. E Joás autorizou que eles apedrejassem o filho de Joiada, que foi ali uma pessoa tão importante para que ele reinasse, e ele não teve nem um pouco de consideração ao filho de Joiada, ele o apedrejou até a morte. E aí havia dois homens que, enfurecido porque ele matou o filho de Joiada, que era respeitado em Jerusalém, ele não teve compaixão, eles fizeram uma conspiração contra Joás. Esse homem chamava Josacar, que era filho de Semeate, e Josabade, que era filho de Somer, e eles feriram Joás e o mataram nessa trama. Então vale a pena você ir até 2 Crônicas para que você possa acompanhar com mais detalhe o fim da história de Joás. No capítulo 13, inicia uma história dizendo que Jeoacás assumiu o trono, que ele era filho de Jeú, e ele reinou por 17 anos. Ele andou totalmente fora dos caminhos do Eterno, ele seguiu os passos de Jeroboão e foi reprovado pelo Senhor. Então o Senhor o entregou na mão de Azael, que era rei da Síria, e Azael morreu e o seu filho Ben-Hadad assumiu o trono. Israel ficou sob o domínio deles durante muito tempo. Do verso 4 ao 6 diz que um dia Jeoacás orou ao Eterno. Ele buscou o Eterno pela opressão que eles viviam sob o domínio da Síria. E o Eterno designou ali, ouviu a oração dele e designou um libertador. E eles foram libertos ali daquela opressão da Síria e eles puderam novamente viver em paz. Porém, aqui diz que não fez uma diferença no quesito de devoção, pois eles continuaram ali com os altares à deusa da prostituição, a Será, e ela continuou ditando a religião e a adoração em Samaria. O versículo 8 fala sobre a morte de Jeoacás, e do verso 10 ao verso 13 tem um pequeno resumo do reinado do seu filho Jeoás, que assume após a morte de Jeoacás. Embora esses versículos fazem um resumo sobre a vida de Jeoás, do verso 14 ao 25, ele vai trazer aqui 3 relatos, e esses relatos se diz respeito à vida de Jeoás e do profeta Eliseu. O primeiro relato está entre os versos 14 e 19, que fala que Jeoás foi visitar Eliseu, porque ele estava com uma enfermidade muito severa, estava para morrer, e quando ele chega, no verso 14, na parte B, diz que o rei se dirigiu a Eliseu dessa forma: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quando não sei se você se recorda, mas depois você pode dar uma olhada em 2 Reis, capítulo 2, versículo 12, foi as mesmas palavras proferidas por Eliseu quando Elias foi tomado ali por aquele redemoinho. Ele disse a mesma palavra que o rei Jeoás diz a ele quando chega em sua casa. E ele chegando ali, lamentando porque a situação de Eliseu já estava bem precária, próximo à sua morte, Eliseu pede que ele busque um arco e algumas flechas. Ele fala para o rei: você vai abrir a janela e você vai lançar a janela para o lado do oriente, você vai lançar uma flecha. E quando ele atirou essa flecha, o profeta disse para ele: essa é a flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os Círios. Você ferirá os Círios até os consumir. E o profeta falou para ele: toma agora outras flechas e você vai batê-las no chão. E o rei Joás bateu 1, 2 e 3 vezes e parou. E no verso 19 diz que o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os Círios até o consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os Círios. Então o profeta Eliseu se enfureceu porque ele queria que Jeoás fosse mais ousado naquele ato profético e batesse aquelas flechas no chão mais de 5 vezes, 5 ou 6 vezes, como ele disse aqui. Embora ele bateu, mas bateu 3 vezes, só teria 3 vitórias. E nós vamos ver que se cumpre isso, essa última profecia de Eliseu se cumpre na vida de Jeoás. O segundo relato está no verso 20 e 21. Aqui fala que Eliseu morreu e foi sepultado. E passou-se um tempo.
não foi pouco tempo, porque nós vamos ver no relato que o cadáver de Eliseu já tinha passado pela decomposição e estava só nos ossos. Aqui relata que todo ano um bando de desocupados criminosos moabitas invadiam o país para cometer os seus crimes. E neste momento que eles invadiram, havia um outro grupo de homens de Israel fazendo o sepultamento de um homem que havia morrido. E quando eles viram aqueles vadios chegando, não haveria tempo para o sepultamento e eles jogaram aquele cadáver na cova de Eliseu. E aqui diz que quando aquele cadáver encostou nos ossos de Eliseu, aconteceu um milagre e ele ressuscitou, ficou de pé e saiu andando. Então ficou bem claro para Israel, embora Eliseu estivesse morto, o Deus de Eliseu, o Deus de Israel, o Deus que faz milagres, ainda estava vivo ao ponto de ressuscitar este homem. E finalizando o capítulo 13, do verso 22 ao verso 25, mostra que por 3 vezes Jeoás feriu e recuperou a cidade de Israel. Aqui fala que tudo que tanto Azael quanto Ben-Hadad havia tomado do seu pai Jeoacás na guerra as cidades, agora com a misericórdia do Senhor que estava sobre Israel, por amor a Abraão, Isaque e Jacó, Jeoás foi nessas 3 incursões, como o profeta Eliseu havia dito para ele, e ele tomou essas cidades e trouxe um pouco de paz a Israel. O capítulo 14, a maioria do seu relato é sobre a vida de Amazias, rei de Judá. Amazias era filho de Joás, ele começou a reinar com 25 anos e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Ele foi fiel ao Senhor, mas não fiel como Davi, porém ele foi fiel como seu pai Joás. E quando confirmou o seu reino, vocês lembram que Joás foi morto numa conspiração por 2 homens. Ele foi e matou esses 2 homens, porém não matou os seus filhos. E cita aqui no versículo 6, a parte B, assim: os pais não serão mortos por causa dos filhos, e nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Este relato é uma citação de Deuteronômio 24, 16. Dos versos 15 ao 22, nós vamos encontrar um relato muito resumido sobre Jeoás e Amazias, algumas coisas de sua vida e sua morte. Porém, se você for lá em 2 Crônicas 25, e do verso 25 ali em diante, você vai ver bem detalhado o que houve com esses 2 reis. Eu vou trazer um relato bem rápido para vocês. Amazias, ele lutou contra Edom, e ele venceu essa batalha. E quando ele venceu, ele ficou ensoberbecido com isso. E como um adolescente, ele mandou uma carta intimando Jeoás para que eles colocassem os seus exércitos em campo. Esses exércitos seriam de Jerusalém e de Israel, para que eles medissem força e medissem armas. Jeoás, ele ainda tenta convencer Amazias que isso não deveria ocorrer, que Amazias deveria se contentar com a vitória sobre Edom, mas não deveria mexer com Israel, porque Israel o venceria. Israel era mais forte, mas Amazias não se contentou e quis essa batalha, perdeu a batalha. Jerusalém foi parcialmente destruída por Jeoás, saquearam muitas coisas de Jerusalém e Amazias foi ferido, ele fugiu para tentar escapar e se recuperar, foi para Laquis, mas ele foi perseguido, alcançaram e mataram ele ali, trouxeram seu corpo e sepultaram ali junto aos seus pais na cidade de Davi. E para finalizar o capítulo 14, do verso 23 até o verso 29, fala sobre o reinado de Jeroboão II. Ele andou longe dos caminhos do Senhor, ele imitou muito os caminhos de Jeroboão I, que era filho de Nebate, e ele fez o que não agradava a Deus, porém o Senhor resolveu restabelecer, sob a palavra de alguns profetas, algumas coisas em Israel. Então ele retomou ali Damasco, Ramate, que pertencia a Judá, ele tomou para Israel, ele restabeleceu as fronteiras, embora não foi um rei que era voltado ao Senhor. E no finalzinho fala sobre a sua morte e que o seu filho Zacarias reinou em seu lugar. E lembrando que era a 3ª geração de Jeroboão, e Zacarias foi a 4ª geração, quando o Senhor prometeu a Jeú, porque ele acabou com a família de Acabe, que até a 4ª geração os seus filhos reinaria sobre
Israel. Queridos, e assim chegamos ao fim de mais um dia de meditação da palavra do Senhor. Quando nós olhamos a essas histórias de Israel, às vezes ficamos até um pouco indignados. Por que eles caminhavam sempre para o lado oposto do Senhor? Por que eles não entendiam isso tão fácil? Falar hoje é um pouco mais fácil nós falarmos, porque hoje nós vivemos um tempo diferente. Naquela época eles tinham a lei, eles tinham que ler a lei, pegar o testemunho que era passado de geração após geração, aquilo que Deus havia feito por Israel, pelos hebreus, desde a saída do Egito, desde quando ele chamou Abraão, e ele tinha que juntar tudo isso e crer no eterno e cumprir tudo aquilo que estava na lei escrita por Moisés. Então era muito difícil, porque eles tinham que fazer isso por uma decisão apenas. Hoje nós vivemos o tempo da graça. Quando Cristo veio, subiu aquela cruz, deu a sua vida e ressuscitou, ele nos libertou da escravidão do pecado. Então aquilo que era para eles um esforço contra a sua própria natureza, hoje para nós, quando nós reconhecemos que Cristo nos salvou naquela cruz, após sua morte e ressurreição, nós somos libertos do poder do pecado. E o Espírito Santo passa a habitar em nós, e agora ele passa a gerar em nós. Dentro de nós, a lei do Senhor está parte de dentro para fora. Então hoje, quando nós vemos as pessoas virarem as costas para o Senhor, é diferente daquela época. Então, se você hoje serve a Deus, se você hoje ama ao Senhor, valorize, porque foi a salvação dada para nós através de Cristo na cruz, onde ele nos libertou de toda a escravidão do pecado. Então você hoje é livre, você hoje não precisa mais ser escravo do pecado, você tem um Espírito Santo que habita em você, e por isso é tão importante nós compartilharmos esse evangelho, dizer para as pessoas aquilo que Cristo fez em nossas vidas, para que elas também vivam nessa liberdade, sem necessitar ser escravo do pecado. Queridos, que Deus os abençoe, dê um sábado para vocês cheio da graça de Deus, um final de semana abençoado, e amanhã estaremos com mais um áudio, se o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus.